Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar sequência, terminar, nossa interpretação do meu livro A Vida Sob Nova Visão. O livro foi pequeno, curtinho, então nós já estamos terminando. Estamos indo para o capítulo 13. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. O capítulo 13 diz considerações sobre a teoria que eu acabei de passar, do capítulo 12, né? Então vamos lá. Considerações específicas. Se nós somos capazes de enxergar os fantasmas, psicossomas desencarnados, que são as nossas maiores referências populares em relação às almas, se durante uma queda na qual ocorre um desdobramento, o psicossoma também cai por ação da gravidade, então o psicossoma tem massa, pela segunda questão, e reflete ou emite luz, pela primeira questão. Na modulação, vimos que aparecia lambda ao quadrado no denominador, ou C vezes T, velocidade da luz vezes o período, ao quadrado. Creio, então, que o produto de ômega por Q, vamos lembrar, ômega é a opacidade do corpo astral, e Q a carga astral formada aí num ponto do céu. Seja energia de alguma forma, pois queremos ter energia, pois teremos energia por área. A unidade de medida que deu lá é energia por área. Curiosamente, não é energia por volume, que é o que eu esperava. Eu esperava, quando eu estava desenvolvendo, que aparecesse uma questão de energia por volume relacionada, então, ao psicossoma, né? Mas é por área, o que dá a impressão de que existe sim uma capa energética, né? De duas dimensões. No final da equação, as unidades indicam massa por segundo ao quadrado. Isso é fluxo de massa variando no tempo, ou seja, a transferência de massa ao longo do tempo. Ou seja, massa por segundo a cada segundo. Se há emissão de luz por parte do psicossoma, corpo astral irradiante, de onde vem a produção dessa luz? Uma pergunta. É mais aceitável, portanto, que seja apenas uma reflexão de luz. Então, deveria ser mais visível quando houvesse maior quantidade de luz incidente sobre o corpo astral? Ou não? A luz é refletida conforme a opacidade do corpo astral. Então, se enxerga o tal fantasma, né, aquele espectro, é porque está vindo luz daquele espectro. Na que condição? Ele emite luz ou ele reflete a luz do meio? Então, quando se está, mas ninguém vê fantasma, né, no claro, né, pelo menos é a interpretação aqui que eu estou dando. Então, aquele corpo, ele reflete, mas ele é muito pouco denso. Então, a reflexão que ele dá é muito inferior à reflexão que se tem de todo o meio material no qual você está circundado. Portanto, a reflexão dele é totalmente... É como se você olhar por um espelho, por uma janela. Está de dia, você está olhando para a janela, lá de fora da casa, olhando para a janela. Você vai enxergar o que está lá dentro da casa. À medida que você vai se aproximando, retirando, né, as muitas reflexões que estão em volta de você, você consegue ver a sua imagem sendo refletida pela janela. Ah, mas ela só está refletindo quando você está pertinho? Não. É que precisa de uma condição para que você consiga identificar a radiação refletida pelo vidro em relação a todas as outras radiações luminosas que chegam nos teus olhos.
Sabemos que os planetas irradiam ondas de rádio com comprimentos de onda entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a terceira metros. É em volta de um metro para 1000 metros, né? E refletem a luz solar que está na faixa do visível. Então é 10 elevado a menos 7. Então são algumas centenas de nanômetros. E cuja frequência é de 10 elevado a 14 Hz. Ou seja, 10 elevado a 14 ondas por segundo. Assim, a carga astrológica que deve ser dada em Hertz, porque nós estamos com Q medindo a quantidade de radiação que está chegando. Então, se a quantidade que está chegando, nós estamos medindo alguma coisa em quantidades por segundo, em Hertz. Observando em termos de comprimento de onda, esses valores são compatíveis com as moléculas de DNA, o tamanho, né, do DNA. O campo eletromagnético resultante dos aspectos astrológicos determinará a carga Q que se instalaria no DNA e que geraria o campo necessário para se ligar ao psicossoma. O psicossoma, com seu corpo astral de opacidade ômega, teria então várias faixas de comprimentos de onda que deveriam ser modulados àquela carga Q e gerar então a vida. Para obtermos energia no produto ômega Q, ômega tem que ter unidade de joules segundos, já que Q será dada em Hertz. Hertz também é uma coisa que alguma coisa por segundo, então é segundo elevado a menos 1, que a gente multiplicando pelo segundo que está lá no ômega, some, né, dá 1, some, e portanto sobra joules, que é a unidade de energia. Isso dá a entender que, sendo a massa oriunda do karma sobre a área do corpo astral, que se acumula ao longo do tempo, quilograma vezes metro por segundo dividido por segundo. Essa seria a capa que dá forma ao psicossoma, a contrapartida do corpo material e que também está sujeita à ação gravitacional. Na doutrina espírita, tal corpo seria o perispírito. Para mim, prefiro definir como sendo o corpo astral. O fato de a modulação ter de ser um número inteiro de comprimentos de onda e que o ômega é dada em unidades da constante de Planck, indica que a modulação se trata mesmo de um fenômeno quântico. Ou seja, a vida toda ela é uma física quântica, né? Ou mecânica quântica, como alguns preferem. Um questionamento. O psicossoma tem sua modulação no instante da fecundação ou durante o desenvolvimento da vida? Processo embrionário, né? Segunda questão. Como durante a vida o psicossoma interage com o soma? Terceira questão. Na modulação, a energia se converte em massa, ou a massa do psicossoma se transfere para a matéria na forma de energia. Para responder essas questões que me vêm à mente, recorra ao legado da física. Por Planck, sabemos que a energia vale igual a uma constante vezes a frequência de onda, né, a frequência de uma onda. Isso aí, por exemplo, é energia transportada por um quantum, né, na teoria de Planck. Por Einstein, sabemos que a energia se converte em massa pela relação E é igual a m vezes c ao quadrado. Então, c quadrado é uma constante. E então a energia através dessa constante se converte em massa. Por Louis de Broglie, a dualidade onda-partícula é expressa pela expressão lambda igual a h, que é a constante de Planck, dividida pela massa vezes a velocidade. Então, produto da massa pela velocidade. O comprimento de onda lambda das ondas de luz visíveis
do espectro eletromagnético está na ordem de 10 a menos 7 metros, centenas de nanômetros, né? E frequência na ordem de 10 a 14 Hz. Portanto, do princípio que as vibrações de espírito devem estar contidas nesta faixa do espectro. A natureza dos elementos de carga kármica ômega que dão a opacidade ao karma, ao corpo astral, devem ser a dos fótons ou talvez de algo bem semelhante ainda não encontrado. Fóton é um quantum de energia. Então, a energia de fótons nessa faixa do espectro é obtida por E igual a H vezes F, fazendo a continha, né? 6,610 a menos 34 joules segundo, que é a constante de Planck, vezes 10 a elevado a 14 Hz, que é a frequência, equivale a 6,6 vezes 10 a menos 20 joules, que é a quantidade de energia. Ele é muito pouco. Para um mol de fótons, nós vamos ter esse mesmo valor, né, 6,6 10 elevado a menos 20 joules, multiplicados por um mol. O que é um mol? É um número de partículas. Então, 6 vezes 10 a 23. E isso corresponde a 3,7 10 a quarta joules por mol. Ou 37 quilojoules, 37 mil joules. E isso já parece ser uma quantidade de energia bastante grande. A conversão em matéria daria por m igual a energia dividido por c quadrado, pela constante, né? Então eu pego essa energia que descobrimos, 3,7 10 a quarta joules por mol, e dividiríamos pela constante da luz ao quadrado, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo ao quadrado, que é igual, e essa conta vai resultar em 4 vezes 10 a menos 13 quilogramas, ou 0,4 picogramas. Aí a massa, portanto, muito pequititica, né? 4 picogramas. Então, para cada mol de joules, para cada mol de fótons, que estaria compondo aí o ômega, que vai, o ômega Q, né, que vai poder ser modulado, você tem aí 0,4 picogramas de massa. Esses dados são meramente especulativos até agora, né? Mas a modulação deve levar o psicossoma para a matéria, então a conversão deve ser de energia em matéria. O que devemos calcular é essa massa, ainda que pequena, que resulte dessa conversão durante a fecundação. O processo que sucede à modulação é biológico e astrológico. Se dá no sentido contrário, que vou chamar então por desmodulação, por falta de termo mais apropriado. Então, modulou o corpo astral do psicossoma para fazer parte do corpo, para se aderir ao DNA. Mas o desdobramento, né, dessa modulação, que vou chamar por desmodulação, vai acontecer durante o processo de crescimento da vida. A desmodulação deverá ocorrer ao longo da vida, desde a fecundação. Vamos separar o tempo de vida em algumas importantes etapas. Primeira, gestação, embrião e feto. Ocorre durante cerca de 10 revoluções lunares, aproximadamente 270 a 280 dias. Então, vem o nascimento. Infância. Desde o nascimento até mais ou menos 9 anos, ocorre durante o período obtido pelo mínimo múltiplo comum entre os períodos do Sol e Marte, que giram ao longo dos signos e se encontram novamente nas mesmas posições que o momento do nascimento. Como Vênus e Mercúrio circulam no zodíaco muito próximos do Sol e são mais rápidos do que ele, eles nem entram no cálculo
do MMC. Assim como a Lua também não. Terceiro, pré-adolescência, de 9 até 12 anos. Aos 12 anos, começa uma conscientização do ego, um autoconhecimento que se deve a Júpiter ter completado uma volta no zodíaco e ter retornado à mesma posição em que estava no nascimento. Então veja, o despertar da consciência propriamente dita, da individualidade do ser, acontece depois que Júpiter deu a sua primeira volta, então aos 12 anos. Então ele era criança. Então, na condição de criança, a gente tem aquela situação do ser mais próximo do estado animal, né? Não, mas a criança, tá, ela pensa, ela tem tudo diferença, tudo, mas ela estaria mais, o que quer dizer com isso, né? Mais suscetível à influência de Marte, Vênus, Sol, Lua, Mercúrio. Da adolescência à fase adulta, dos 12 aos 30 anos, aos 30 anos, é Saturno que está completando uma volta no zodíaco, o senhor do karma. Também tem ligação com a sabedoria, com os conhecimentos adquiridos, o reconhecimento do seu lugar no meio social em que se vive. Portanto, é o período de amadurecimento do indivíduo. Talvez aqui o indivíduo tenha desmodulado totalmente o seu psicossoma. Tenha recobrado totalmente seu karma, né? 5. Por volta dos 36 anos, se dá provavelmente o ápice da energia de desenvolvimento do indivíduo. Obtemos 36 com os períodos de Júpiter, Marte, o Sol. Portanto, os astros que os identificam com a vitalidade, vigor físico e virilidade. Por volta dos 60 anos, se conquista a idoneidade. Não é à toa, pois 60 é o mínimo múltiplo comum entre 12 e 30, que corresponde aos períodos de Júpiter e Saturno. 5 voltas de Saturno, 2 voltas de Júpiter, 5 voltas de Júpiter, 2 voltas de Saturno. 7. Por volta dos 84 anos, devemos ter o desenvolvimento máximo do potencial espiritual em nós. Quero dizer, o maior potencial de reconhecimento das obrigações espirituais de nossa vida. O maior poder de reflexão sobre a nossa existência. É o tempo que Urano completa uma volta no zodíaco. Aí eu parei aqui, né? Mas se você quiser pensar na questão da evolução espiritual do corpo e, portanto, de uma encarnação, a gente pode levar em consideração a rotação, a revolução de Netuno, 144 anos. Então eu imagino que o período que o espírito passa em uma encarnação, vivo, depois desencarnado entre o mundo espiritual, portanto na erraticidade, para depois voltar a uma nova encarnação, deva ser aí em torno de 144 anos. Então agora a gente vai para o item a natureza do ectoplasma. O ectoplasma foi uma denominação dada a um estranho fluido presente em manifestações mediúnicas que era produzido e expelido por um ou mais médiums. Ecto significa por fora e plasma substância. Foi, portanto, na literatura espírita que surgiu essa denominação e que, de certa forma, usei para expressar a ideia da criação mental do capítulo 10. Mas esse fluido pode ter sido percebido há muito tempo por Aristóteles. Na idealização de como o universo se constituía e se arranjava, Aristóteles propôs a existência de uma substância ou elemento básico mais leve que o fogo, chamou de éter, e por isso tinha seu lugar natural acima da esfera de fogo. A saber, Aristóteles dizia que o universo se arranjava de forma que os materiais que tinham predominância de graves, ou seja, sólido, né, na sua estrutura deveriam ocupar a esfera central. Depois os que tinham líquidos, depois
o ar, depois o fogo e finalmente o éter, substância da qual se formavam os corpos celestes. Mais tarde, Arquimedes explicou sobre a densidade dos materiais e sobre o empuxo, que justificaria essa distribuição. Séculos depois, Newton e a gravitação universal deram constituição às explicações sobre o modelo de força e de campo gravitacional. Veja que a palavra gravidade vem de graves, que corresponderia ao sólido e denso dos gregos lá de Aristóteles. Newton, assim como Galileu, nunca foi contra a existência da substância éter que permeava o espaço. Mas a experiência de Michelson e Morley no século XIX mostrava que a luz se propagava no espaço sem detecção de qualquer substância. Não havia o tal éter de Aristóteles. Mas por que razão eu estou falando disso, desse éter? Um feixe de luz emitido por uma lanterna pode cruzar com o feixe de luz de outra lanterna sem sofrer alteração. Naquele ponto de cruzamento surge uma interação construtiva, somam-se as amplitudes das ondas eletromagnéticas de cada feixe. No espaço temos diversas ondas de radiação vinda de todos os corpos celestes, principalmente do Sol. Essas ondas se cruzam por toda a parte. Há uma densidade de radiação no espaço. Radiação é constituída de fótons de energia de diferentes intensidades. Energia se converte em matéria pela equação de Einstein. Então, o vácuo é, na verdade, um meio permeado de matéria sob a forma de energia. Talvez a radiação de fundo que corroborou com a teoria do Big Bang seja a medida da somatória das radiações contidas no nosso sistema solar, e não um efeito do Big Bang, já que só podemos medi-la aqui próximo da Terra, né? Se a radiação permeia o espaço e pode ser absorvida pela matéria, então ela poderia ser considerada um elemento que constitui a matéria. Não confundir com elemento químico. Daí poderia dar um crédito a Aristóteles. Graves, sólido, líquido, água, ar, gases, fogo, calor e éter, o tal do quinto elemento. Talvez o próprio ectoplasma, sob uma outra interpretação. Nas criações mentais citei o ectoplasma como contrapartida material, elemento de moldagem da criação, que dependia intensamente de nosso pensamento e de nossa emoção. Veja que os elementos de karma que vão constituir a opacidade do corpo astral também são de natureza emocional, com vibrações próprias. A densidade de karma ou opacidade que o corpo astral, o mega, tem por unidade, quilograma metro quadrado por segundo, que se derivarmos no tempo, fazermos de ômega dt, obteremos quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado, que é a unidade de energia. Assim, a emoção acumula elementos que, pela liberação do pensamento em menor tempo possível, nos dá a potência criadora. Por outro lado, a própria emoção nos dá a substância material necessária, que é a energia. Essa energia tem de ter seus fótons próprios, portanto, seu comprimento de onda e frequência própria. Uma nova banda de radiação eletromagnética, a banda do ectoplasma. Voltando à radiação que permeia o sistema solar, essa radiação também está presente na reencarnação da alma. Lembrando que a modulação M depende da opacidade ômega e da carga astrológica Q, temos que a modulação é um fenômeno de adequação do ectoplasma epsilon por unidade diária. Portanto, podemos colocar novamente a existência de um quinto elemento, o ectoplasma, e não o éter, e que vamos chamar de epsilon, daí a sua natureza será. E então reescrever a equação da modulação por m igual a epsilon sobre
n² lambda quadrado. Essa equação fica sendo mais apropriada à vida de forma generalizada, independentemente de sabermos a qualidade de karma associada a ela. Portanto, como sempre existiu. E por outro lado, dada a densidade de carga Q, que se espalha pelo sistema solar, a reencarnação noutro ponto, seja por exemplo na Lua ou em Marte, ou até pelo caminho, terá necessidade de se saber quem está emitindo radiação e fazendo aspecto nesses pontos. E nesses casos, a nossa Terra passaria a ser um astro a ser examinado no mapa do indivíduo. De modo que, de geocêntrico, passaria a ser lunicentro, se nasceu na Lua, marticentro, se nasceu em Marte, etc. O item derradeiro aqui. Transição, que é a passagem da vida, o desencarne. À medida que o tempo vai passando, a carga astrológica Q armazenada no corpo, que é o soma, tende a diminuir até zerar. Isso enfraquece a ligação do psicossoma com o soma. Ainda que o indivíduo vá adquirindo uma nova carga kármica ômega no seu corpo astral, a carga Q irá zerar e então não haverá mais ligação entre psicossoma e soma, e o corpo irá morrer, ou melhor, o psicossoma irá transitar. Devemos ter em mente que a ligação se dá pela força atrativa F, que foi dada por ômega Q sobre delta D. Então, se Q tender a zero, a força acaba. Semelhante àquela situação na qual eu disse que a opacidade zera, e aí, portanto, também a força acaba. Durante a vida, sabemos que devemos cuidar melhor da forma possível do nosso corpo material, que é o nosso soma, através da alimentação saudável, ou seja, de uma alimentação que forneça os nutrientes necessários em doses compatíveis aos gastos. Lembrando que o apego ao paladar leva ao prazer que gera elementos de karma, até então naturais, que irão compor o novo karma. Além da alimentação, também é necessário fazer exercícios físicos que fornecem aos músculos, que forcem os músculos a trabalharem. O sedentarismo, sabemos, causa inúmeros problemas à saúde. Devemos cuidar também de nossa mente, igualmente dos nossos músculos. Fazer exercícios mentais um pouco além das nossas atividades de trabalho, como jogos de raciocínio e de memória, pois o cérebro precisa estar mantendo sempre suas atividades como manutenção das sinapses. Nem é preciso mencionar que devemos nos afastar evitando aquilo que é nocivo ao nosso corpo, como qualquer tipo de droga. Os vícios danificam o corpo e criam graus de opacidade no corpo astral. Devemos policiar nossa conduta e nossos pensamentos a fim de não cometermos erros que causarão um acréscimo de carga kármica no corpo astral. Uma maneira simples é seguir alguma religião que lhe agrade, que seja compatível com seus costumes e que aumente positivamente o seu ciclo de amizades. Devemos praticar a caridade, pois ela é prazerosa. Não se deve dar dinheiro pensando em recompensas. Cuidado, isso pode ser uma terrível armadilha para a alma. Toda caridade tem de ser feita desinteressadamente, porém devemos cuidar para que não seja uma ação negligente, pois dar esmolas pode ser uma fonte de patrocinar a mendicância, que é um estado nocivo para a alma. É sempre importante aumentar o nosso círculo de amizades. Aliás, para concluir este livro, segue uma das minhas reflexões, que essa aqui é sobre a amizade. Amizade. O sentimento é o amor, e sua manifestação é a amizade. A amizade é a base de todos os relacionamentos humanos, pois colegas que não forem amigos não serão colegas. Cônjuges que não forem amigos não serão cônjuges. Pais e filhos que não forem amigos não serão parentes.
E todo aquele que não respeita a amizade, não respeita a si próprio, pois não dá valor ao que lhes é sagrado, a força de seu amor. Amar ao próximo como a si mesmo é cultivar a amizade. A amizade é um amor universal que não vê raça nem sexo, não vê pobre, não vê rico, só vê amigos. Quem tem amigos não tem dor nem tem tristeza. Não colhe amarguras, mas sim felicidades. Não há força que resista à sua perseverança. Não há obstáculos que possam barrá-la. Não há dor que não possa ser curada pela sua brandura. E não há escuridão mental que persista à sua força esclarecedora. Quando a amizade conduzir o mundo, o Cristo será um homem, e o homem será humano. Wagner Veklein, 20 de outubro de 1989. Espero que o leitor tenha gostado do livro e, portanto, queira praticar o que aprendeu. Saudações. E aqui vão as minhas fontes bibliográficas. Agradeço muito por você ter acompanhado a esta playlist. Deixa ela guardadinha aí no seu computador, para que você possa de vez em quando dar uma olhadinha, se atualizando, vendo se isso tem sido falado nas redes, né? Talvez daqui a alguns anos. Bom, vejo você num próximo vídeo. Deixa seu like, se inscreva no meu canal. Outras playlists vão se formando. Vou começar com a playlist do Evangelho segundo o Espiritismo, que será lançado aí em setembro, né? Para que você, uma vez por semana, para que você possa se programar para assisti-la e fazer o Evangelho no lar, né? Sozinho, com alguém, como se você quiser, tá bom? E aí você vai escolher um dia e o horário da semana e sempre, né, manter o mesmo horário, fazer a sua agenda, tá bom? Um abraço, vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.